sou a Mireia Borges, eu sou uma comunicadora digital. Estamos aqui, né, com Idade Não é Documento e hoje com uma novidade muito legal, uma convidada que vocês vão amar, viu? Vocês vão amar. Mas primeiro de tudo, né, eu vou apresentar os nossos parceiros, porque são fundamentais para a gente, para tocar o nosso podcast. Vamos lá, então. A Lévia, um espaço para você relaxar, ficar tranquilo, porque é onde eu faço a minha massagem, meu relaxamento, a minha acupuntura, porque com a correria do dia a dia a gente precisa dar uma relaxada, né? E eu adoro. Bevita. A Bevita é assim, ó, ela cuida de idosos, de pessoas, de adultos e de crianças também. Ela tem o atendimento domiciliar e o atendimento hospitalar. E a Bevita não, ela assim, se quebrou uma perna, tu mora sozinho, ou um braço, ou sei lá, precisa de alguém para te ajudar, é só ligar para a Bevita que a Bevita providencia para vocês. Castela Mari. A Castela Mari é da Vinícola São João, é uma vinícola totalmente gaúcha, lá de Farroupilha. Eles são nossos parceiros há muitos anos, né? Então, assim, adoro o espumante deles, adoro o vinho, é maravilhoso. Então, não é todo lugar que tem, mas a Castela Mari tem em alguns lugares especiais, tá, gente? Lau Centerótica. A Centerótica é uma empresa familiar dedicada a cuidar da saúde ocular. Vocês já me conhecem, né? Cada programa eu estou com óculos diferente da Centerótica, né? Eles adoram me vestir, que nem eu digo, de óculos diferentes para falar com vocês, né? É um carinho que eles têm comigo e com vocês. Farmatec. A Farmatec é uma farmácia de manipulação, onde a farmacêutica Cristine Prato, ela é uma pesquisadora voraz, gente. Ela pesquisa, ela dá aula para médicos, ela dá aula, esses dias ela deu aula nos Estados Unidos. E a Farmatec, são aqui alguns produtos que eu tenho aqui, ó, é da Farmatec, viu? São bárbaros e ela é a nossa parceira maravilhosa. Irmãs ao Decor. As Irmãs ao Decor transformam sua casa, seu consultório, seu escritório em 24 horas sem uma poeirinha. Quer dizer, só a poeirinha dos móveis, né? Mas sem nenhuma poeirinha, né? E elas têm objetos de decorações lindos, conforme o que vocês acham que deve ser. Querem em dourado, querem prateado, querem mais flores, querem mais coisas em madeira, objetos em madeira. Então, as Irmãs ao Decor vão lá, fazem uma anamnese e entram na sua casa para decorar tudo, sem sujeira. Tânia Ozuna é a nossa outra parceira, que ela tem o estúdio Tânia Ozuna, um local que é tranquilo, onde a gente pode conversar com os 4 profissionais de cabelo, né, da cabecinha da gente, assim, né, externa, tá? A gente não é interna. E a gente pode falar com a manicure, pode dizer como é que quer a cor do cabelo, como é que quer o corte do cabelo. Então, eu estou sempre, né, arrumadinha, pintadinha, com o cabelo, através da Tânia Ozuna. Então, estes são os nossos patrocinadores. E agora eu vou apresentar para vocês uma pessoa muito especial. Eu conheci ela pessoalmente hoje, mas eu já conhecia de conversar com ela, né? Muito prazer, Tabata. Muito obrigada Prazer. por querer participar desse programa, né? Prazer é todo meu. Estou muito feliz Ai, de que estar bom. aqui presente, né? Então, Ai, vamos lá. Vamos para o nosso Vou bate-papo. te apresentar, então, para o pessoal. A Tabata é paulista, gente. Ela é gerente de marketing da Betanin. Ela é mãe de 2 gurizinhos, coisa mais amada. Ela, ela é formada em propaganda e marketing, pedagogia, pós em marketing de produtos. Uau, tudo isso, gente. Ela adora viajar pela empresa, pelos eventos, fazer as feiras. Eu vejo também no Instagram que elas colocam muito. Tu tá sempre a mil, né? Sempre rindo e sempre. Isso é bom. E outra coisa que eu tô com inveja. Inveja boa, né?
ela pratica atividade física 6 vezes por semana. Eu não sei que horas, agora a gente vai saber, mas 6 vezes por semana. Faz o trabalho voluntário e mora há 13 anos aqui no Rio Grande do Sul, porque um gaúcho caçou ela. Pegou o laço, aí pá, pegou ela para ele. E aí tu estás aqui no Sul. Sim, cheguei ao Sul, Mireia. Ai, que bom, que bom, que bom. O que tu acha do nosso Sul aqui? Olha, eu vou falar um pouco brevemente aí, né, da minha história. Então, né, eu já estava lá em São Paulo, eu nasci em Mogi das Cruzes, né, mas sempre me criei na capital. Então, a gente morava ali no bairro da Moca, né, a gente fala bairro de italiano. E aí, então, estava lá, né, muito tempo, morando era na casa dos meus pais, né, ali com a minha mãe. E aí, um certo dia, eu falei, eu quero mudar. Sabe quando você acorda assim, fala, eu quero mudar, já cansei de São Paulo, esse trânsito terrível. Imagina, eu levava 2 horas da minha casa até o meu trabalho, né? Então, assim, era muito tempo ali no trânsito. Teve uma série de fatores também, a questão da violência, né? Que acho que isso também, né, não está fácil em nenhum lugar, né? Nenhum lugar. E aí, então, eu falei, bom, quero mudar. Daí comecei a fazer um monte de processo seletivo, né? Já trabalhava lá numa empresa e fui me arriscando. Fui participando dos processos seletivos, tudo. E aí fui fazendo ali, participando das etapas, e aí, conforme for, o RH me anunciou, falou assim, olha, parabéns, né, você passou, então vem aqui morar no Rio Grande do Sul, né, na Betanin. Gente. E aí, então, aí foi caindo a ficha, Sim, né, porque até então eu estava me aventurando. Sim. E aí eu falei, ai, será que eu vou? Não vou? Aí fiquei com medo. Eu te juro que eu falei, eu vou pensar, né, quando ela me falou que eu estava aprovada, eu falei, eu vou pensar, mas eu retorno para você. E fiquei aquele final de semana matutando, conversando com a minha mãe ali, com a minha irmã. E aí eu falei, eu tenho que ir, né? Eu já estava com 33 anos, né, naquela época. E eu falei, eu preciso ir, eu preciso, né, novos ares. E minha mãe falou, você vai ter coragem, você é família, né? Você vai sair aqui de casa, como que você vai se aventurar? Você não conhece ninguém no Sul, ninguém no Rio Grande do Sul. Eu falei, mãe, acho que já está na hora de eu ter, né, essa experiência, de eu poder ir lá. E então eu fui. Peguei e vim com a cara e com a coragem. Não conhecia ninguém. Ninguém. Meu Deus. Aí vim. Aí, quando eu cheguei aqui, né, a Betanin fica em Esteio, né? Então, eu vim para trabalhar mesmo na Betanin. E aí, então, aí falaram, onde que você vai morar, né? Você já pensou? E aí, nem tinha pensado ainda onde, né? Qual que é a cidade que eu ia morar. Não tinha pensado ainda, Não, porque, pra gente, você ter uma Esteio ideia. é uma cidade pertinho de Porto Alegre, tá? Sim, da região metropolitana ali. E aí eu falei, bom, se eu morar em Porto Alegre, talvez eu vou ter uma, né, Vai pegar a estrada todos o os dias. sentimento, a mesma coisa lá da capital de São Paulo, tudo, mas eu quero ficar próximo de Esteio. Se eu morar em Esteio, de repente também vai ser muito pequeno, eu não sei se eu vou me adaptar. Aí o que eu fiz? Escolhi Canoas. Então, hoje eu resido em Canoas, né? Que eu falo assim que eu nunca fui tão assertiva. Amo morar em Canoas, que eu acho que fica perto de tudo, né? Então, Sim, Canoas perto é de Porto Alegre, perto do aeroporto. Se quer ir para a Serra, rapidinho já está no caminho. Se quer ir para a praia. Então, assim, hoje eu estou em Canoas. E aí acabei ficando aqui e estou aqui até hoje. Meu Deus, e o casamento com um gaúcho que te laçou? Sim, aí essa é uma outra história, né? E teve 2 pequenos, Sim. coisa mais linda. 2 gauchinhos, então assim, essa é uma outra história que eu falo assim, nada é por acaso, né, Sim. nessa vida, eu acredito muito nisso. E aí, então, eu sempre fui muito workaholic, né, muito de trabalhar, lá em São Paulo também, trabalhava direto, aquela coisa toda, né. E aí eu peguei e falei, bom, vim aqui para trabalhar, não quero saber de relacionamento, né, estava solteira lá com 33 anos. E aí minhas amigas falavam, não, Tabata, você vai ver, a sorte grande está lá no Sul. Você vai ver que você vai arrumar um gaúcho, né? Você vai construir uma família. E eu falei, imagina, você acha que eu vou? Eu falei, tanta gaúcha linda, maravilhosa. Você acha que algum gaúcho vai olhar aqui para Paulistinha? Falei, não, de forma alguma. Mas e esse sotaque aí? Eu falei, eu vou trabalhar, eu vou lá para trabalhar. Mas é claro, né? A gente sabe que nem tudo é trabalho, né, Mireia? E aí, então, foquei, obviamente, no trabalho, mas aí vinham os finais de semana. E aí? E aí, o que fazer, né? Tu saía com quem no final de semana? E aí, eu também aprendi uma coisa que eu falo, que é gostar da minha própria companhia. Eu acho que, assim, isso é muito importante. Importantíssimo.
porque eu sempre estive, sempre estou rodeada de muitas pessoas, de amigos. Eu adoro gente, né? Eu acho que a gente que trabalha com comunicação, Sim, com marketing, sim. a gente tem que gostar de gente, a gente tem que gostar das histórias das pessoas, a gente gosta de ouvir, gosta de contar. E, naquela época, eu falava, não, né? Eu vou focar no meu trabalho, tudo. Mas veio o final de semana, e aí uma amiga minha, né, muito querida, falou assim para mim, Tabata, você que você não está se enxergando, o que você vai fazer no final de semana? Mas curta a sua própria companhia, né? Abra um vinho à noite, relaxe, assiste uma série, um filme, vá no cinema, se permita. E aquilo, para mim, assim, parecia muito estranho, né? Muito horrível, que eu falei, gente, como assim, né? Eu comigo mesma, né? Eu sempre tinha pessoas ao meu redor. Mas aí eu fui, né, acreditando, fui ouvindo os conselhos dela. E naquela época não era tanto, né, como a gente tem agora, nessa questão de live, de Instagram, né? Sim. O Instagram estava recém começando, né, há 13 anos atrás, né? Se a gente pegar as redes sociais, era só o Face ali. Só. Então não tinha essas lives, né, essas chamadas de vídeo que a gente faz hoje, e né? É maravilhoso. Que é maravilhoso, né? Quem é sozinho não tem problema, né? Faz uma live com alguém, com várias pessoas, tá ótimo, conversa. E naquela época não tinha isso. Mas, enfim, e aí então foi passando, e aí a minha irmã, na época que morava lá, né, em Miami, lá naquela época, né, há 15 anos atrás, já tinha o Tinder, que lá estava super, né, então na moda, o aplicativo para conhecer pessoas, e ela falava, Tabata, instala o Tinder, que aí você pode conhecer pessoas, você, né, se sente muito sozinha nos finais de semana, aí no Sul. E eu falei, imagina, né, não quero isso, não é para mim. Aí tá, só que aí aquela coisa, né? Daí você para, né, reflete. Vou ver. Vou refletir, então acho que eu vou instalar. Instalei o tal do Tinder, né? Que hoje já nem já ultrapassado, mas naquela época, sim, né? Era a novidade. E aí instalei o Tinder, e aí tá, instalei ali, comecei a conversar com um, conversar com o outro. E aí, então, quando comecei a conversa com o meu atual esposo, né? Só que naquela época ele morava em Caxias do Sul. Bem lá. Sim. Aí eu nem sabia, né? Imagina a Paulista aqui, eu nem sabia onde que era Caxias do Sul. E aí eu falei, nossa, mas onde fica? Aí fui ver lá, falei, dá 1 hora e meia, né? Caxias do Sul não é tão longe, né? E aí tá, mas aí fomos conversando, e aí a gente demorou, eu sei que acho que uns 3, 4 meses para a gente se conhecer pessoalmente. Então, a gente se falava muito ali pelo Tinder. E aí, quando realmente, né, a gente se conheceu ali, que daí eu falei, não, eu não vou para Caxias, né? Se você quiser aquela já coisa, veio de São Paulo para Esteio, depois de morar em Canoas. Aí eu falei, se você quiser, você que vem para Canoas para me ver, né? Para me conhecer. Eu não vou para Caxias, eu não vou me aventurar, eu não vou pegar a serra, né? Não conheço bem. E aí ele veio, né, para Canoas. E aí estamos até hoje. Imagina, a gente não se largou aí. Mas assim, ó, o Tinder... Agora eu não sei como é que é, nunca soube direitinho, porque eu nunca entrei no Tinder. Eu já sou casada há 47 anos, né? Mas a minha filha mais velha conheceu o meu genro, o marido dela, que estão 10 anos casados, pelo Tinder também. Que legal também. Ó, você viu, o Tinder é casamenteiro. Naquela época ele era casamenteiro. Hoje em dia eu não sei se tem ainda Tinder, não sei. Não, hoje não, nem mais. Não, eu acho que até existe, mas acho que teve outros, né, aplicativos aí de relacionamento muito mais modernos também, na né? época só tinha esse. Eu acho que só tinha esse, eu acho, não sei. Mas, Tabata, como é que é na Betanin, tá? Lidar com aquele monte de mulheres que eu vejo, às vezes, nas feiras, tu fazer isso, fazer aquilo, vai para um lado, vai para o outro. Como é que é? É assim, né? Eu tô lá, né, já há 13 anos, né, na Betanin, e eu tenho uma equipe, né, de mais de 10 pessoas, e coincidentemente todas mulheres, né? Oh, beleza! Já tive também, né, outros homens, uhum. Mas hoje, coincidentemente, todas as mulheres. Eu sou apaixonada, né, pelo que eu faço, acho que a gente tem que ter isso, né? Tudo que a gente faz, a gente tem que colocar amor, tem que ter brilho nos olhos, para a gente poder ter realmente essa entrega de verdade, né? Eu falo sempre isso, assim, para minha equipe, para as pessoas. Eu vejo que muito é de gerenciamento, né, de você escutar mais, né? Então, ao longo da minha carreira, eu fiz muito, né, eu acredito muito aí nas coaches, né, da vida, para a gente poder se especializar, para poder entender como gerenciar uma equipe. Então, pois isso é importante, né, hoje em dia. É muito importante. Sempre foi, mas hoje em dia a gente já pega a geração um pouco diferente, né? E também assim, né, Mireia, eu lembro que muitas vezes, né, nos meus empregos passados, meus trabalhos passados, era muito assim, né? Não sei se você se recorda. Não,
Quando você chega para trabalhar, você tem que esquecer os seus problemas, né? Tem que focar em trabalho, tem que ter entrega, né? Tem que ter comprometimento, aquela coisa. Sim. Concordo, Eu tem que ter trabalhei muitos comprometimento. anos na área de RH. Sim, tem que ter senso de urgência, a gente sabe de tudo isso. Mas, assim, a gente não é um robô. A gente não consegue pegar e desligar a chave, né? Por exemplo, se alguém na minha equipe, ou se eu mesma, que eu tenho 2 meninos, né? Como você falou, se ele está com febre em casa, se ele não está legal, como que eu vou trabalhar e desligar que meu filho não está bem? Como. Não tem como. Então, hoje eu falo que está tudo junto e misturado. E está tudo bem. O que eu vejo muito é que tem que ter a flexibilidade, né? Porque se a pessoa está feliz no trabalho, se a pessoa está realizada, se realmente a pessoa está entregando o seu melhor, tudo vai acontecer, tudo vai fluir de uma maneira super leve, tranquila. E a gestora, né, o gerente daquele departamento também tem que entender isso. Sim, né? não Que realmente dá para entender só para nós, tem que entender para o grupo. Tem que entender. Então, assim, eu tento ter esse meu lado, né, o mais humano possível. Confesso que, assim, nunca fui assim, né? Eu acho que eu melhorei muito quando eu fui mãe. Eu falo sempre disso, né? Porque a Tabata, antes de ser mãe, foi uma... Né, como eu falei, workaholic, trabalhando em São Paulo, né, mais de 14 horas por dia. E depois que eu vim para o Sul, que eu também entendi o que é qualidade de vida, porque é isso que eu falo, o Rio Grande do Sul me trouxe também essa leveza, essa qualidade de vida. Eu brincava, né, com as minhas amigas na época, que eu chegava no trabalho e aí eu saía, né, no começo eu ficava lá até umas 18, 19 horas e não tinha mais ninguém. Eu ficava eu sozinha no departamento lá e quando eu olhava, eu falava, gente, cadê todo mundo? Porque em São Paulo isso era super comum. E na Betanin, não. E aí, então, aí depois eu comecei a entender, não, você tem que realmente produzir naquele horário, né? Se você começou às 18, termina às 17, 17h30, e depois você realmente tem uma vida fora do trabalho. Para você não ficar 100% lá escravo do trabalho, e até que vai te fazer bem. E eu falava sempre que até hoje, né? Aqui eu falo que o dia rende muito. Porque hoje eu consigo... Eu me permito a buscar meu filho na escola. Pois tu busca, né? Eu busco eles na escola, né? Às vezes, quando eu consigo também, eu levo na escola, faço questão de levar, de acompanhar. Quando tu leva de manhã cedo, eu vejo a carinha, às vezes, que tu posta, coitadinhos, com uma carinha de sono. Então, assim, é isso. E aí, quando eu volto, né, de conversar com meu marido, de fazer alguma coisa, às vezes eu vou lá, faço a minha mão, faço a unha, aquela coisa toda, que mulher gosta de se cuidar, eu faço uma massagem. Então, assim, depois do horário, e rende muito. Em São Paulo, eu não tinha isso, então eu tinha que optar, né? Ou eu ficava 100% trabalhando lá, ou eu acabava, né, pegando e fazendo alguma academia ali também, né, para poder esperar o trânsito passar para depois eu retornar. Então, é isso. Então, assim, o Rio Grande do Sul me trouxe isso também. Então, a gestora, o gerente estando bem, né, que eu falo muito de saúde mental, falo muito lá dentro da Betanin, da Embeta, eu acredito que todo mundo ganha. Né? O trabalho tem um rendimento melhor, as pessoas ficam mais unidas, mais felizes, né? Alegres trabalhando, e isso vai o quê? Vai gerar em produtividade, em entrega. Né? E tu tem assim um parâmetro de quando tu trabalhou em São Paulo, nas empresas que eu vi que tu trabalhou em São Paulo, e da Betanin, que é gaúcha. Tu conseguiu notar alguma diferença ou não? São tudo a mesma coisa? Não, a diferença principalmente, o que eu aprendi muito com os gaúchos, não que os paulistas não são, né? Eu falo cada um é cada um. Não. Mas, assim, a disciplina. Aqui, até com meu marido em casa, né? Porque, assim, aquela coisa de São Paulo, meia hora não é atraso, né? Tudo assim. Não? Lá em São Paulo a gente falava, chegava meia hora depois, não é atraso, por causa do trânsito. A gente sempre arranjava essa desculpa que meia hora não é atraso. Aqui, não. Aqui, se 1 minuto depois, é um atraso. Você tem que ser rigoroso, você tem que ser disciplinado. Né? As pessoas estão te esperando. Então, até a minha sogra, né? A família do meu marido, eles moram ali em Colinas, perto de Lajeado. Não sei se você conhece. Fica 3 mil habitantes ali, né? Uma cidadezinha. Mas Colinas uma cidadezinha maravilhosa, alemã, que está tendo até agora a época da Páscoa lá, bem legal para o pessoal visitar. Bem legal, né? As crianças. E aí, então, a primeira vez que eu fui visitar minha sogra, imagina, que a gente foi num domingo, ele falou assim, então, a minha mãe, tá, a gente vai lá visitar ela, a minha mãe almoça meio-dia. Eu achei aquilo um absurdo. Eu falei assim, gente, domingo, almoçar meio-dia, porque em São Paulo, né, imagina, domingo você vai almoçar 3 horas da tarde, 2 horas, né? Não tem aquele horário regrado igual a semana. Eu não sou paulista, eu sou gaúcha, mas eu almoço domingo, não tem horário. Então, você já, né? Mas ela, aquela lemoa, né, lá de... sim, bem rígida. Então, e aí eu pensei até que ele estava brincando, né? E aí, só sei que a gente atrasou, primeira vez que eu fui conhecer ela. E chegou lá, te juro, a gente chegou 12:30. 30 minutos, não foi nada.
E ela só olhou para mim, ela fez assim, boa tarde. Eu falei, boa tarde. Ela falou, você veio para jantar ou para almoçar? Uau! Aí eu fiquei com aquela cara, porque eu nem conhecia ela pessoalmente. Sogra com nora. Aí eu dei uma risadinha, falei... E aí ela falou, porque aqui nós já almoçamos. Eu pensei que ela estava brincando, porque eu falei, imagina, ela não me esperou para almoçar. Sim. E acredita, eles já tinham almoçado. Uau! Sim. Eu não sabia onde enfiar minha cara. Eu fiquei super sem graça. E aí, bom, agora tu já sabe como é que é a família do teu marido. Não, há 10 anos atrás. E aí eu aprendi, eu falei assim, realmente. E aí essa questão da disciplina do gaúcho, assim, eu tiro o chapéu. Né? E aí eu brinquei, né? Ou eu vou... distorcer um pouco o meu esposo, ele vai, né, puxar a sardinha para o meu lado, ou eu vou entrar na linha dele, que tem que ser mais... Sim. E aí eu brinco que agora com os filhos também você sabe como é, né? Então a gente tenta não ser 100% pontual quando tem alguma coisa, mas a gente flexibiliza, mas a gente consegue entrar num consenso. Mas eu admiro muito essa disciplina. E que horas? Porque tu só fala que isso, trabalha, que vai para casa, fazer a unha, vai isso. E que horas tu faz a tal de academia, que eu tô curiosíssima, 6 vezes por semana? Então, esse processo de academia, sim. Primeiro que muita gente fala, né? Eu não gosto de academia, né? Muita gente fala assim, eu não gosto de academia, eu não gosto de treinar, eu vou porque é forçado, né? Eu não tenho essa disposição. E realmente, assim, tem coisas que você não gosta, né? Tudo na vida tem coisas que a gente não gosta. Claro. Mas você tem que fazer. A gente tem que fazer. E a gente tem que, né, se adaptar. Eu, particularmente, eu gosto de academia. Eu sempre gostei, né? Porém, aquela coisa toda, né? Tive os 2 filhos, né? Grávida, amamentou, pequenininho. Então, eu nunca estava conseguindo achar um horário. E a gente se boicota muito, eu falo, né? Sim. Porque daí a gente fala assim, mas poxa, né? Mas eu não preciso ir agora, porque, né? Eu estou cuidando daqui dele, né? Nem consigo achar um tempo. Está sendo muito, né? Sacrifício aqui para mim. Eu já tenho que amamentar. Então, assim, a gente sempre está se boicotando o tempo todo, né? Arrumando desculpas, né? Para não se sentir culpada por aquilo que a gente não está fazendo. Isso é natural no ser humano. Passa para trás algumas coisas. Mas, e aí, né? Aquela coisa acima do peso, né? Porque quando eu casei tinha um peso, depois a gente vem... Depois que é mãe, muda. Aí não, e com a idade a gente vai mudando também. E Sinto aí... muito te dizer. E me falaram até que depois da menopausa, né? Sim. Que aí muda completamente. Eu falei, olha, eu tô quase chegando lá, mas por enquanto eu ainda não sei como que é, entendeu? E aí tu consegue, que horas tu faz isso? Então, daí o que acontece? Aí tava todo esse processo, e aí eu falei, bom, eu trabalho, né? Eu estudo, tem vezes que eu tenho curso de espanhol, tem algum curso. Eu falei, que horas que eu vou conseguir encaixar a academia na minha rotina? E aí, por isso que eu falo, não tem que ter desculpa. E aí eu comecei a ver, eu falei, não, o horário que eu tenho que ir para a academia é 6 horas da manhã, não tem como. Quando eu tenho alguma reunião... 6 horas da manhã. A minha academia abre até às 5 da manhã, que isso é bom também, né? A academia ajuda, né? Porque das 5 até 11 horas da noite. Então, não tem desculpa para você não encaixar o teu horário. E aí, claro, quando é flexível, quando eu tenho alguma reunião mais tarde, aí eu tento um pouquinho mais tarde. E aí eu comecei a ter essa disciplina, que eu aprendi com os gaúchos, de ir para academia. Então, assim, o meu treino basicamente é 1 hora, né? É musculação intercalado ali com aeróbico, tudo. E aí eu comecei a tomar gosto. E mais ainda, né? Eu estou super feliz até compartilhando com você, acho que você acompanha lá também. Em 2023, né? Nós estamos agora em abril de 2025, mas no final de 2023, eu estava com 17 quilos a mais, para você ter uma ideia. Porque então, assim, tinha ganho pequeno. eu tinha ganho, ele tinha 1 aninho praticamente, né? O pequenininho. E aí eu falei, não dá mais. Eu não estava feliz comigo mesma. Eu tinha várias realizações, estava super feliz em alguns aspectos da nossa vida. Mesmo. Mas comigo mesmo, aquela coisa de você se olhar no espelho, sabe? De falar assim, poxa, não tá legal, né? E você pega, não tem como, você pega a foto antiga, quando você era mais nova, mocinha, a foto lá do casamento, naquele vestido branco, aquela coisa toda. E aí, então, eu falei, não, eu vou fazer uma revolução aqui na minha vida. E o que eu falo, precisa de parceiro, né? Então, meu marido sempre foi muito parceiro. Falei para ele, eu vou agora. Então, eu procurei endócrino, procurei nutri, a academia que eu já estava matriculada, né? Mas de uma forma mais regular. E falei, agora eu vou cuidar de mim. Porque até então, eu sempre estava cuidando dos outros, né? Cuidei do meu marido, cuido dos meus filhos. Né? É da mulher. Bem coisa da mulher, isso. E aí eu falei, agora a gente tem que olhar, porque assim também, né? É aquela coisa que fala, né, no avião, né? Coloca primeiro a máscara em você e depois no outro. Então, assim, eu falei, eu vou agora olhar para mim e vou cuidar de mim.
e comecei a ter foco, que eu falo, né? Foco, fé, disciplina ali, força. E comecei a fazer a academia mais regularmente. Antes eu fazia assim, 2 vezes por semana tá bom, né? Porque, como eu falei, a gente acaba, não, tá bom. Mas eu falei assim, não, peraí. A gente não come todo dia, né? A gente come todo dia. Então, assim, para abrir a boca ali... perseverança. Ali para abrir a boca, para comer, a gente está comendo todo dia. Eu falei, por que não eu realmente ir na academia e tentar ir todos os dias na academia? Aí eu comecei. Uma coisa que eu tenho que confessar, assim, de segunda-feira, para mim é mais difícil. É mais difícil. Por quê? Fim de semana, né? E porque na segunda, lá na Betanin, a gente tem muitas reuniões. É uma seguida da outra, né? Assim, geralmente a gente deixa tudo para fazer as reuniões, assim, com o time, com as pessoas, na segunda-feira. E aí, então, é um looping, assim, de reuniões. E eu ainda tenho também, depois eu vou até 8 horas da noite, porque eu ainda tenho espanhol. Então, segunda-feira é o único dia que realmente eu não vou. Mas de terça a domingo eu tô lá. Então, terça, eu vou. domingo? Terça, domingo. Só todos, menos a segunda. Então, por isso que eu falo, hoje eu estou muito feliz com essa minha disciplina, porque a gente já vê, né? Então, esses 17 quilos que já foram embora. E aí a tua autoestima melhora. Com certeza. E tu melhorando a tua autoestima, tu consegue melhorar a tua equipe também. Sim, porque tu tá satisfeita. E de você se olhar no espelho e estar feliz e estar se sentindo, sabe, aquela poderosa. Então, assim, poderosa, de falar assim, hoje eu vou arrasar, né? Hoje eu vou sair, hoje eu vou conquistar o mundo. Isso tu transmite para a equipe também, né? Também. De dar essa força, assim. Então, assim, é o que eu falo para todas as minhas amigas, né? As pessoas que eu gosto muito, eu falo assim, tentem sair da sua zona de conforto. Sim. Né? Porque, assim, às vezes a gente se boicota, como eu falei. Né? Às vezes a gente começa a já desculpar, não, porque eu não posso, porque eu tenho meu filho, porque isso. Não, se a pessoa se programar, se a pessoa se planejar, ela consegue. Né? Então, assim, deixa esse cansaço, né? Vence esse cansaço e realmente, porque isso vai fazer muito bem. Isso vai te beneficiar também na época quando tu estiver entrando na perimenopausa, que é o antes, né, da menopausa, que geralmente é com 40 e poucos anos, né? Que eu tô com 44 já. Eu tenho 2 filhas que já estão, né, uma com 45, outra com 43, já estão sentindo calores, que nem eu digo, né? Eu digo, tá sentindo calor, né? E então já vai te beneficiar porque tu já fazes, né, essas atividades físicas. Mas me diz uma coisa, como é que é trabalhar no meio de vassouras, rodos, baldes não, né? Baldes também. Baldes, como é que é trabalhar? Porque isso tudo vai dentro de uma casa. E, geralmente, dentro da casa, quem manuseia tudo isso são as mulheres, né? Então, os produtos que vocês fazem é mais pensando no conforto das mulheres? Como é que vocês... Não sei se tu saberia me responder isso, né? Não, assim, né, quando eu fui trabalhar na Betanin, primeiro que eu nunca tinha trabalhado, né, numa indústria, né, de utensílios de limpeza, que é o que a gente fala, né? Eu sempre trabalhei com alimentos. Alimentos. Então, meu mundo era de alimentos, né? Trabalhei com iogurte, com picanha, com bovino, com suíno, com cortes, né? Então, assim, com leite fermentado. Trabalhei também com peixes, com os pescados. E aí, quando eu fui trabalhar na Betanin, eu falei, e agora, né? Eu estou nesse mundo da limpeza, né? Totalmente diferente. Eu não entendia nada de uma vassoura, a não ser, claro, para uso próprio, mas de uma morfologia de uma vassoura, de uma esponja, de um mop. E aí a gente foi entendendo aí como que realmente, né, trabalhava com esses produtos, né? Porque assim, o que eu sempre falei ali no marketing, né, quando a gente começa a desenvolver produto, a gente precisa entender qual que é o benefício daquele produto que vai trazer para aquele consumidor, né? Acho que isso é o mais importante. Porque se eu falar para você, Mireia, esse produto aqui é 100% microfibra, né, esse pano. Você vai falar, legal, o tecido dele é 100%, mas o que faz a microfibra? Né? O que ela representa, o que ela vai te ajudar na hora da limpeza. Então, é isso, a gente tentar traduzir essa parte técnica, né? Porque a gente tem muito contato lá com o pessoal da engenharia, com a parte técnica da fábrica, para traduzir os benefícios, né? Os clientes que a gente fala para os consumidores finais. Né? Então, assim, isso é muito legal, porque daí quando você olha uma esponja, por exemplo, você olha uma esponja e fala, é só uma esponja, né? Não, mas não é só uma esponja. É uma esponja que ela tem uma manta abrasiva, ela tem a espuma,
cálcium, ela tem os íons de prata. Ah, mas o que faz os íons de prata? Aquelas que vocês têm que não risca e ela é bem boa para. Também tem a não risca, tem a multiuso, né? Tem a protege unhas, tem todos os tipos de Tem umas que esponjas. tem algumas coloridas, mas antes era só prata que vocês faziam. Depois Sim. veio. Aí acabando tem as variantes, né? Aquelas são maravilhosas. Maravilhosas. Uma dona de casa. Então, por exemplo, aquela não risca, né? Como o nome não diz. risca. Então, assim, por quê? Porque o consumidor falava assim: não, para mim uma esponja basta. Não, uma esponja não basta. Ou, eles falavam assim, quando a gente faz pesquisa com o consumidor, eles falam assim: não, esponja boa para mim é aquela que passeia pela casa. Eu tiro da pia, né? E quando ela tá bem gasta assim, aí eu acabo. Sim. Aí eu levo ela pro banheiro, depois eu levo para a lavanderia. E claro, a gente escutando tudo aquilo para entender os hábitos de consumo também desse consumidor. E aí a gente explica que não, porque hoje em dia tem uma esponja para cada tipo de superfície. Então, claro, você vai usar a verde e amarelo, que é a mais comum lá, a multiuso na pia, né? Que ela é mais abrasiva, ela tem essa manta abrasiva. Sim, aquela verdinha. Aquela verdinha, mas você pode usar uma azulzinha, que a gente tem também, que é a não risca. Que aí, por exemplo, eu que sou mãe lá, né, de pequenininho que tem a mamadeira. Você acha que eu vou pegar aquela esponja verde e amarelo lá, que é a multiuso, que eu acabei de lavar a minha panela, entendeu? Com macarrão. E aí eu vou pegar essa esponja, mesmo que eu vou lavar, colocar o detergente, e aí eu vou limpar a mamadeira do meu filho? Não. Eu tenho que ter uma outra esponja específica para essa limpeza, né? E aí a gente começa a orientar esse consumidor. Então, isso é muito legal dentro do marketing ali, né? E assim, a gente estava falando sobre a questão da mulher, né? E aí também, quando eu entrei na Betaninha, a gente falava muito assim, dona de casa. Quem que é seu público? Dona de casa. Não. Hoje não é a dona de casa. Hoje são consumidores. Homens, mulheres, todos ajudam nas tarefas do lar, né? Não tem esse negócio até assim. Crianças, né? Até que criança. Porque tem, 12, né? Isso. 13 anos já ajuda. Já ajuda, já pode lavar uma louça, já pode retirar a mesa, pode, né, ajudar a pôr uma mesa, pode passar um pano, né? Os meus filhos lá mesmo. Passar aquela escovinha, como é a feiticeirinha, aquela que. Sim, que é uma escova que tira as migalhas, né? Que a gente ainda não viu. Então, assim, dá para fazer muita coisa. Então, não fica sobrecarregando a mulher, porque, né, a mulher sempre tem esse papel de ser a mulher maravilha, né? A mulher que tem que fazer tudo. Não, a mulher não tem que fazer tudo. A gente tem que dividir, sabe? Porque a gente também tem muitas mulheres que trabalham fora, que conseguem auxiliar. Dizem que a mulher tem 3 turnos. O trabalho de fora, o trabalho da casa e os filhos. Sim. Então, assim, e aí o homem, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que... jornal, nem pensar, definir, né? Esses papéis muito bem definidos e todos colaboram. Então, a gente acredita muito, né, nessa questão da divisão de tarefas dentro do lar, né? E de também ensinar isso para os nossos filhos. Claro. Né? Eu tenho 2 meninos. Pois é. Então, assim, eu ensino... Então, assim, os meus filhos mesmo, acabou lá, eu falo, né, principalmente o mais velho que tem 7 anos, eu falo assim para ele, vem aqui, ajuda a Valentim, né? Pega o paninho, já passa aqui na mesa, já dou para ele o pano. E ele adora, porque aquilo ele faz brincando, é uma diversão para ele também. É lúdico, né? Para ele. Então tem que começar isso dentro, né, da nossa casa, essa orientação, e com os próprios filhos, né? Para que quando eles crescerem, eles tenham essa consciência de não, né? O meu filho, eu quero muito que ele não. Que ele faça essa divisão lá quando ele for casado com a esposa dele e não sobrecarregar a mulher dele. Então, eu acho que isso é bem importante, sabe? Eu também acho. Eu gosto muito daquele. Como é que. Eu digo pazinha. Antigamente era aquelas pazinhas. Mas depois aquelas com cabo longo, sabe? Que aí tu junta. Porque assim, jovens. Sim. Jovens, fazer a casa faz rapidinho. Mas as pessoas que começam a envelhecer, né? Não sei o que, envelhecência, que nesses dias disseram. Eu já falei sobre envelhecência, né? Que é a mesma coisa que o adolescente, que estão com os hormônios lá em cima, e a envelhecência é nós mais velhos que estamos com os hormônios caindo, né? Já estão caindo os hormônios. Então, a gente precisa de algo que facilite. Isso a Betanin também se preocupa com essas pessoas de mais idade que tem dor nas costas, tem problemas com a mão para pegar alguma coisa, né, para manusear. Isso é uma coisa que
é dividido ou é tudo junto? Vocês não têm essa divisão? Não, isso é bem bacana, até essa pergunta que você está dizendo, porque assim, a gente pensa muito nessa questão da faixa etária, né? Quem são os nossos consumidores? Qual que é o público-alvo? Né? Como a gente está falando, é homem, mulher, tem gente, né, casada, solteira, nos lares também. E pensando aí, né, nessa idade, né, a melhor idade que o pessoal fala, Não, que nem não é melhor que não é idade. mais Não, melhor não é idade. melhor Né? porque dói tudo, gente. O pessoal fala, não é mais melhor idade. Então, assim, é para todos os públicos. Então, assim, a gente pensa muito nessa questão de facilitar a vida dos consumidores. Porque, assim, a Betanin mesmo, o posicionamento da Betanin é facilitar a sua vida, né? Então, é a vida de todos, né? Sem distinção. E a gente tem uns comitês lá interno, Mireia, que é bem legal, que são os comitês de produtos que participam todos os departamentos. Então, é muito democrático, a gente fala, né? Então, a gente traz a ideia do produto e a gente começa, tá, mas quem vai usar esse produto? Quem vai comprar esse produto? O que esse produto tem de diferente? Então, a gente começa como se fosse um brainstorm mesmo, de várias ideias para a gente poder trabalhar aquele produto. Né? No caso do portfólio da Betanin, hoje a gente tem mais de 300, né, itens aí, 300 SKUs, é um portfólio bem completo. E a gente tem muitos produtos pensados principalmente para facilitar a vida. Por quê? Porque a gente acredita muito nessa questão da limpeza prática, funcional e com uma maior agilidade. Porque assim, o que você quer? Se você falar para mim assim, não, eu adoro ficar limpando, fazendo aquela faxina na minha casa de sábado. Ok, tem pessoas e pessoas. Mas a gente quer facilitar a tua vida. Sim, claro. Então, assim, quanto mais rápido você limpar a tua casa, né, utilizar os produtos corretos de uma forma mais efetiva, você vai ter mais tempo para realmente curtir aquele sábado, aquele domingo, aquele dia da semana, com quem realmente importa, que é a sua família, os seus amigos. Sim. Então, a gente pensa sempre de uma maneira muito assim, tecnológica, evoluída, da inovação. Quando a gente fala de inovação, eu não posso deixar de falar dos mops. Né? Então, a gente tem aquela linha completa dos mops, né, da Betanin. São maravilhosos. Maravilhosos, que tudo começou com um esfregão, né? Que aqui a gente fala bruxa, né? Com a bruxa lá, que é o esfregão. Mas a gente tem os baldes, que é o que você estava falando, que são os conjuntos, né? Ali, o twister. Sim, aquele balde mais como oval, assim. Que tem o balde ali, oval, daí tem aquele, né, realmente ali o cabo com a base de microfibra, né? Os cordões ali. Então, ele faz toda a centrífuga, né? Porque ele tem que centrifugar ali, fazer aquele movimento para poder passar ali. Aí, depois ele lava, ele seca, né? Ele faz tudo. E é até legal falar do mop, porque eu vou te confessar, quando eu fui trabalhar na Betanin, que eu olhei o mop... E eu falei, nossa, como que usa isso daí, né? Assim, eu achava o mop um bicho de 7 cabeças, né? Porque eu falei assim, deve ser muito difícil usar um mop, né? Porque quando você olha assim, você fica com medo, você fica aquele... Mas porque até então, Só que aí a gente está acostumada com o quê? Com o rodo, com o pano, né? Com o balde. Então, a gente olha assim, a gente tem uma certa resistência, né? E aí, depois, a gente começa a descomplicar, né? Que a gente fala. Então, a gente faz muito vídeo, muito tutorial, mostrando passo a passo, porque é muito simples. É muito interessante. É muito simples usar um mop, né? E o que é melhor, você pode usar um mop do jeito que você tá. Que nem você tá linda, maravilhosa, né? Aqui no programa. Vai chegar na tua casa, você não precisa pôr aquela roupa, né? Que a gente fala de briga. Né? Para não, agora eu vou lá, vou fazer a limpeza. Não, você vai elegante, vai pegar aquele mop, vai centrifugar e vai passar e vai limpar. E tá tudo certo, de salto alto e tudo. Não, tu tá falando tudo isso e eu me lembro, sabe aquele mop, aquele que a gente puxa. O sequito, o sequito. É um mop também, é mop. Eu adoro aquele. Tudo limpinho, tu sai de casa com tudo brilhando, né? E é uma maravilha, porque assim, ó, como é que tu chama? Sequito. Sequito. Ele... Tu termina tudo, aí passa embaixo da torneira para limpar, né? Sim. Bem ele. Aí tu deixa ele no tanque. Quando tu chega em casa, ele já está sequinho, tu bota ele no lugar, sabe? Então, eu acho assim que esses produtos, os mops, principalmente, eles são, como é que eu vou dizer, muito importantes para uma casa, sabe? Muito importante. Eu só não consegui ainda, assim, um produto... assim, no caso de você que trabalha nisso, de passar, porque eu gosto muito de botar cera na água, né? Para dar um cheirinho na casa. Então, eu boto um pouquinho de cera e é sinteco, né? Então, para passar aquele... Não esse aí, eu não uso esse. Eu uso o outro que aperta, né? O mop spray. Mop spray, que é uma maravilha. Aquele para passar, assim, eu acho que ele fica um pouco mais, ele fica molhado mais, o chão, né? E aí não pode, porque sinteco aí já viu, né? Então aí eu passo aquele limpo bem
e aí eu boto Você finaliza com esse spray, né? com o pano aquele também para secar, né? Então esse eu vejo que ele é bom para lavar, né? Para lavar, para limpar, né? Para tirar aquilo. E com criança, né? Assim, os netos, eu não tenho mais filho pequeno, mas os netos não saem lá de casa, Que né? bom, né? Coisa boa as crianças, né? É porque tu tem que ajudar os filhos também, né? Sei. E como o meu trabalho é muito dentro do meu escritório ou aqui, né? Então tu tem que ajudar. Eles ficam lá vendo TV, ou ficam brincando, colando, e eu fico fazendo o meu trabalho. E isso eu tenho que limpar uma coisa. E vocês também tinham, que eu te falei, até aqueles paninhos. Os wipes. Mas aquilo era uma maravilha, Sim. gente. A pia do banheiro passava aquilo ali rapidinho, estava limpa. Brilhante. É muito bom. Muito bom. Você sabe que você estava falando dos mops, né? E a gente sempre trabalha essa questão, né, dos tipos de limpeza. Então tem aquele mop específico para uma limpeza mais rápida, para uma limpeza mais pesada, para uma limpeza do dia a dia, porque é justamente isso, né? Por isso que a gente tem aí, né, o portfólio de mais de 60, né, mops no portfólio da Betanin, para pensar justamente no tipo de limpeza. O mop spray que você estava falando é exatamente isso, para uma limpeza rápida. Então, né? assim, quem tem criança em casa, né, filhos, netos, então, assim, tá lá tomando um achocolatado, um suquinho, caiu no chão. Sempre. Né? Já tem um mop spray à mão ali da Noviça, da Betanin, aí já passa ali, né? Ele Já tem, tira. a base dele é 100% microfibra. Ótimo. E é muito rápido, né? A questão da limpeza também, porque daí você tira ali, né, aquela base e coloca para lavar, por exemplo, na máquina de lavar, que é bem prático também. Então, tem que ter esses produtos para quê? Para facilitar a vida dos consumidores. O Sequito, que é o primeiro que você estava falando, que ele tem, né, a base amarela. E ele é um dos mais, né, os nossos queridinhos, né, da Betanin, sim, é um dos mais antigos. E até também, quando eu fui trabalhar na Betanin, eu olhei o Sequito, eu me apaixonei, porque lá na casa da minha mãe tem, né, tem muitos pets, né, tem uns cachorrinhos. Sim. Então, para quem tem pet, o Sequito... Maravilhoso. Para poder, né, aquela coisa... Ela até tem 2 hoje, né? Ela fala assim, um é para casa e um é só pro xixi do cachorro. Eu usava pro xixi do cachorro. Depois, agora tem para casa. E recolhe pelo, né? Os fiapos ali, cabelo. Então, é uma maravilha. Então, assim, a gente tem esses mops. Os wipes, né, que também eram os lencinhos umedecidos, a gente acabou descontinuando por uma questão mais, né, logística nossa. Sabendo, Então, a gente acabou descontinuando. Mas a gente, né, adora, assim, essa praticidade, tudo sempre pensando mesmo realmente quem que vai consumir. E o que eu estava te falando, né, é essa sensação, né, porque também é de bem-estar, porque eu sempre falo, você pode estar até de banho tomado, né, pode estar bonitona, cheirosa, mas se a sua casa não estiver limpa, não é? Você não se sente também 100% limpo, porque você realmente quer estar naquele ambiente, né, de bem-estar, tudo limpo, tudo higienizado, sem contaminação, né, como diz o Dr. Bactéria. Dr. Bactéria fala bem. Então, a gente acredita muito nisso, sabe? Que isso muda também até o humor das pessoas. Sim. E vocês produzem panos? Sim, a gente tem, né, um portfólio completo aí de panos. E a gente está muito feliz porque a gente tem uma máquina de panos, né, assim, super tecnológica, lá em Paulista, Pernambuco. Então, a gente tem essa máquina aí que faz aqueles paninhos multiuso mesmo, aqueles azuizinhos, os verdinhos, né? Então, a gente investiu muito nessa questão dos panos também, porque a gente sabe que panos é um mercado que cresce muito. É um mercado. Eu uso aqueles paninhos coloridinhos na cozinha para secar minhas mãos, porque... Assim, ó, as minhas unhas não duram, porque eu cozinho, né? Faço café da manhã. Quando eu estou na cozinha, eu sou uma pessoa que... Eu não posso dizer que eu tenho toque, mas eu estou sempre na água, né? Eu boto uma coisa ali, um tempero, não sei o que, passo na água. E aí o paninho fica no meu bolso aqui do avental, e aí eu seco as mãos. Então, para mim, ele é um paninho de cozinha, porque fica do lado do pano de prato para secar minhas mãos. E eu fui a um restaurante esses tempos, e eu olhei para o garçom e disse, mas eu conheço esse paninho que ele está limpando a mesa. Eram os paninhos esses. Né? Aí ele botava álcool na mesa e passava esse paninho. Eu digo, olha só, até no restaurante eles estão usando os paninhos maravilhosos, né? A gente acaba também. Todo lugar que eu vou, eu começo a reparar, né? Tu repara, né? No restaurante, na casa do amigo, né? Eu brinco, eu falo, deixa eu olhar lá sua lavanderia, deixa eu ver se você tem produtos Betanin, deixa eu fazer uma inspeção aqui, né? Porque a gente fica muito feliz, né? De ter realmente amigos ou qualquer lugar que você vá que usam os produtos da Betanin. E a questão dos panos é por cor.
Então, também. Então, É por cor? Isso eu não sabia. Para mim, eu só uso para mão. A ideia é você realmente utilizar o pano ali por cor para você identificar o ambiente. Então, assim, tá. o pano o azul, azul é da cozinha, né? Porque tá. você vai limpar o quarto, a sala. Sim, Então, se tirar você tiver por cor, fica bem melhor a organização. Claro. Claro que o tipo de pano também é importante, né? A gente brinca porque agora essa questão da microfibra, a microfibra é a evolução, né, da flanela. A gente fala. Então, realmente, a microfibra é um material bem estático, né? Que a gente fala, então acaba impregnando ali, né? Retém poeira, cabelo, pelo. Então, é muito melhor, assim, até se você pegar um paninho de microfibra da própria Benedem, que a gente tem para vidros, por exemplo, que é para superfície, para você limpar, por exemplo, seu óculos, fica 100%. Esse eu não conheço. Sim, pega o paninho de microfibra, que a gente tem indicado para vidros, e você vai limpar a sua janela, o espelho. Tem isso tem para ambiente. Conhecia. E você usa nas lentes aí do seu óculos, mas fica maravilhoso. Me mandaram um dia que parece um saquinho, tu bota a mão. É uma luva. Uma luva. Uma luva microfibra. Isso, aquele eu só uso na cozinha para passar na frente do micro-ondas, que sai todas a marca das mãos, e porque eu tenho uma televisão na cozinha, porque como eu gosto de cozinhar. E a televisão eu só uso para música, não uso para TV. Aí ela fica, às vezes, com alguma coisa... Com as digitais, né? Com as digitais. E aí eu passo essa luva. É uma maravilha. Ela é mágica, né? A gente brinca. É mágica. Luva lustradora de inox, que é específica também. Sim, que também a gente para tem inox. da marca Esfrebon ali da Betanin. E aí, passando também, ela tira todas as impressões digitais. Mas eu nunca digitais. vi aquela luva no supermercado. É que tem alguns lugares que não são todos os lugares que tem, mais específicos. Mas a gente tem também a Lotus ali, né? A Lotus, fazendo aqui a propaganda. Que é a Lotus? A Lotus Home Shop é o portal onde a gente vende todos os produtos da Betanin. Lá de vocês entrando online. Tem a loja física, né, ali em Esteio, do lado da fábrica. Já fui. Porém, também tem a digital, online, onde você pode fazer ali através do e-commerce, né, encher teu carrinho, comprar. L-O-T-S Home Shop, né? homeshop.com.br. Aí você entra lá. Até a gente pode combinar de você dar um desconto aí para os teus seguidores. Pois fazer um cupom né? de Não desconto. Sabia isso aí que existia. Bem bacana, sim. Bem legal mesmo. Gente, olha só, a gente está aprendendo bastante coisa. Mas e a última agora de vocês, que foi os produtos Beta Green. Beta Green, que eu achei bárbaro. E esses, antes de chegar para mim, eu vi na feira, que vocês fizeram a feira e eu já fui clicando, achei ótimo. É bem na área sustentável que vocês pensaram bem nessa da sustentabilidade? Sim. A gente sempre fala, né? Antigamente a gente falava assim, não, porque esse produto tem qualidade. Hoje, a qualidade é fundamental nos produtos, né? Você ter qualidade não é um diferencial, é uma obrigação, certo? Você tem que ter qualidade. Tem. Né? Porque você tem que ofertar um produto ali para o seu consumidor que vai dar toda a assistência, eficiência para que ele não quebre, para que ele dure muito mais. Né? Então, assim, a qualidade já está intrínseca dentro da Betanin. E aí, pensando na evolução da qualidade, né? E a gente tá nesse mundo aí, né? Muito, a questão da sustentabilidade está super em alta, e a gente falou assim, não, a gente tinha que realmente ter uma linha pensando na sustentabilidade. Né? Por que não? A gente tem produtos, né, ecologicamente corretos, como a gente fala, e a gente trouxe, então, em primeira mão essa linha, é uma linha chamada Beta Green, né, que é da Betanin, uma linha bem diferente, onde a gente fala muito, não só pela questão do design, que é super bonito, né? Ele tem uma presença ali, né? Meu Deus! Sim, uma presença diferenciada, né? Porque também, né, antigamente, a gente fala assim, os produtos dentro da casa, não é só porque é para limpeza que ele tem que ser feio. Não, né? não. Ele tem que ter um design bacana, moderno, inovador, porque ele entra até como um acessório dentro da sua casa. Sim, né? O que foi aquela vassoura e a pazinha e os produtos aqueles preto com aquele neon. Eu achei lindo aquilo. Para dar aquele tchan, né? Dá um tchan na porque casa. Porque antigamente, lembra? A gente falava assim, a gente coloca a vassoura atrás da porta. Né?
para poder... Não, hoje, como está tudo muito acoplado, a lavanderia, né? Como você falou, a lavanderia é perto da cozinha, é tudo muito junto ali. Junto, tudo. Então, tem que estar... Os produtos realmente tem que estar à mostra. E aí, pensando nesse design, nessa modernidade, e também de oferecer produtos, né, corretos, aí, sustentáveis, aí a gente lançou essa linha Beta Green. Então, você pode ver ali, é tudo trabalhado com o bambu, madeira, né? O bambu, que é de reflorestamento. Sim. Então, a gente trabalha muito essa questão do bambu. A nossa esponja também é uma esponja diferenciada, que é oxibiodegradável ali também. Então, a gente traz, né, não só bonito ali, porque combina com qualquer ambiente, não, é lindo mas também essa questão da sustentabilidade, né, intrínseca no produto. Essa é o último lançamento de vocês? Ou vocês já estão pensando no Olha, outro? Porque vocês estão sempre inovando, né? A gente sempre está inovando. Eu falo que a gente, né, não para de... Aqui é uma maquininha. Então, conta para nós, se tu puder, alguma... Não, que a gente já pode trazer, assim, de spoiler, né? São os nossos produtos diferenciados, assim, para a linha pet mesmo. Linha pet. Porque, assim, a gente também vê que o mercado pet está crescendo muito, né? Se a gente perguntar hoje, sempre é um ou outro que tem ali, ou um gatinho, ou um cachorrinho. Então, a gente criou um selo, que é o Pet Friendly, onde a gente identifica nos nossos produtos realmente que aquele produto é indicado para ambientes com pet. É isso que é importante falar, porque às vezes a pessoa fala assim, a Betanin vai agora, né, trabalhar com os brinquedinhos lá para os pets, né? Não, a Betanin ela está entrando nesse mercado, mas pensando em ambientes que têm pets, para facilitar, para ajudar na limpeza do dia a dia. Né? Então, por exemplo, a gente tem o próprio Sequito que a gente falou aqui, que é indicado para pet. A gente tem agora uma gama de produtos que a gente vai estar lançando. Então, uma vassoura emborrachada ali para o pet, uma pazinha que recolhe os resíduos, principalmente dos gatos. Dos né? gatos, Então, a gente está sempre pensando em produtos ali nessa linha pet, porque a gente entende que o mercado está em crescimento também. Ah, tá. E para dona de casa ou para fora, não tem nada além... O último foi esse, a Beta Green. Tem a Beta Green, tem a linha pet. Eu acho que é legal a gente falar, que é uma coisa que a gente não fala muito, mas sacos para lixo. Sacos para lixo não é tudo igual, né? Todo mundo fala. Não, aqueles de vocês, aqueles que são azuis, eles são azuis escuros, né? Maravilhoso. Nunca mais achei. Porque assim, ó, saco para lixo, né? O que você espera de um saco para lixo? Aí você fala, resistência. Resistência, primeira coisa. Resistência reforçada. Você não pode comprar um saco para lixo que acaba escoando, que você coloca todo o teu lixo lá dentro e aí que acaba perfurando, que acaba se soltando. Não, então assim, a gente preza muito. E a gente tem muito orgulho de falar que a gente... Maravilhosa. Né, gente que produz esses sacos para lixo. A gente tem mais de 7 máquinas só produzindo sacos para lixo. Então, são de diversos tipos também. É um portfólio bem grande que a gente tem dentro da Betanin. Então, assim, tem o reforçado. Já tinha o reforçado, que é esse azulzinho, né, que você tá falando. Muito bom. E agora a gente está trazendo o ultra reforçado, ou seja, é muito mais reforçado do que já era o reforçado. Porque a gente entende que dependendo da capacidade, né, do lixo que vai ali nos sacos, então realmente ele aguenta, né? Como a gente fala, aguenta o tranco. Então tem esses sacos para lixo, então tem o ultra reforçado, tem o super forte, que é de uma outra marca que a gente tem, que é Brilhos. Tem o mega econômico também, porque, né, tem gente que utiliza muito saco para lixo, né, de capacidades maiores, então principalmente nas lixeiras maiores. Sim, nos condomínios, né? Nos condomínio se usa muito. Então, assim, aí você está comprando o tempo todo. Aí você já compra também uma embalagem que você vai ganhar, né, 10 sacos a mais, que você vai ganhar 20 sacos a mais, porque a gente precisa ter também, né? Eu falo que o consumidor acaba fazendo a conta, né, lá no supermercado, no ponto de venda, para ver se realmente, né, deixa eu comprar aqui para ver se vale comprar essas embalagens, né, maiores que vem em maior quantidade. Sim, aí é melhor também, Sim. né? Bom, falamos bastante na área de limpeza, né, gente? Que eu sei que vocês gostam e eu também. Agora, vamos só perguntar para a Tabata como é que ela faz sendo mãe e sendo diretora... gerente de marketing. Eu ainda chego a ser diretora. É gerente de marketing. Não, se meu chefe estiver assistindo, ótimo, quem sabe, né? Quem sabe, ó, chefinho. Gerente de marketing da empresa. Como é que a Tabata consegue gerenciar as crianças, a família, com o trabalho?
Então, eu sempre falo que a gente tem que equilibrar os pratinhos, né, Mireia? Uhum. Né? Se falar para você, não, eu tiro de letra, não. A gente, como eu falo, a gente não é Mulher Maravilha, né? A gente tem que estar equilibrando os pratinhos. Tem momentos que essa balança vai pesar um pouco mais, às vezes vai ser 80% trabalho, 20% família, às vezes vai ficar 80% família, 20% trabalho, e é assim que a gente vai, né? Mas eu sempre falo na questão do planejamento, né? Eu tenho muito isso dentro de casa, né? O pessoal, eu tenho uma pessoa, né? Eu falo do Rede de Apoio, porque assim, né? Como a minha família toda é de São Paulo, que eu contei aqui, Sim, né? aqui A todo minha mundo sogra é lá, perto de Lajeado. Aí, a minha família é de São Paulo. Eu não tenho, infelizmente, eu não tenho parentes próximos, né? Sim. Então, eu conto muito com a rede de apoio ali, que é eu, meu marido, e eu tenho uma pessoa maravilhosa que trabalha lá na minha casa, que me ajuda também. Então, assim, aí com essa rede de apoio que a gente consegue se organizar. E o que eu vejo muito é a comunicação, né? Eu acho que tudo hoje em dia é comunicação. E a comunicação dentro de casa. Então, assim, eu já faço um planejamento com o meu esposo, para você ter uma ideia, de tudo. Então, eu já falo para ele, essa semana, vamos lá, o que nós temos? Nós temos aniversário, tem que levar a criança na escola, tem que buscar, eu vou ter que ir para Betânia, eu tenho reunião, eu vou ter uma feira, eu vou ter que viajar. A gente faz o nosso planejamento familiar dentro de casa. Eu acho que isso é importante. Às vezes você fala assim, se aplica tanto no trabalho, mas você não traz dentro de casa. Mas a gente tem que ter essa conversa Né? para poder se organizar, né? Então, assim, a gente está, eu e meu marido, o tempo todo em contato ali. Então, como que vai ser, né? Buscou. Aí, né, às vezes eu falo, será que ele buscou, né? Porque às vezes eu estou trabalhando, estou numa reunião, eu falo, mas será que ele pegou? Mãe, não tira. Não tira, a gente está o tempo todo. E aí eu só mando para ele, tá tudo certo, né? Já está em casa? Já? E você? Tô saindo. Então, assim, é a comunicação. Sim. Então, eu acho que planejamento acima de tudo, sabe? Para a gente poder equilibrar os pratinhos. Né? E a gente dá conta, sim. Às vezes a gente fica, né, naquela situação de tipo, né, não estou conseguindo dar conta, vou enlouquecer. Por isso que a atividade física, volto a dizer, é muito importante. É muito importante. A atividade física é a questão da saúde mental e também, né, cada um tem a sua religião, a sua crença, mas também ter algo para poder te ajudar aqui espiritualmente. Eu acho que isso é muito importante, porque isso é o que vai não te trazer nesse mundo. Hoje em dia, todo mundo, eu vejo assim, eu que trabalho com muitas pessoas mais novas, jovens, sabe, eles já estão, né, tomando remédio para ansiedade, já estão tomando remédio para pressão, e eles falam assim, gente, né, onde que a gente vai parar? Então, assim, eu sei que nesse mundo corporativo tem muito estresse, tem muita cobrança, a gente sabe que tem, se eu falar que não tem, mas é muito de como você vai colocar isso. É o que eu falo, colocar limites também. Sim. Né? Porque senão você fica escravo do teu trabalho. Então, você tem que também colocar limites. Em tudo que é lugar tu vira escravo, até de filhos tu não bota limite, né? É isso aí, tem que colocar os limites, tem que primeiro olhar para si, para depois aí poder cuidar dos outros e olhar para os outros. Que legal. Gente, nós estamos terminando, né, o nosso programinha rapidinho aqui, mas antes eu quero saber da Tabata. Quem é a Tabata sem a Betanin? Tabata Lima. Quem é? Olha, eu falo que, como a Betanin está tudo junto, misturado, né, já da minha vida, porque eu vim para o Sul por causa da Betanin, hoje é difícil essa pergunta, de olhar só para a Tabata. Mas a Tabata sem a Betanin é uma pessoa, assim, extremamente... Eu sou capricorniana, né, Mireia? Não sei se você acredita muito nesse negócio de signos, né? Sim. Então, assim, a gente... né? Mas eu também tenho meu ascendente Áries, então me dá uma leveza. Mas eu sou, assim, eu acredito que eu sou muito responsável, né, nas coisas que eu faço. Eu ganhei essa disciplina, eu sou uma pessoa que eu coloco ali, né, o que realmente eu quero fazer, eu vou lá e faço, né? Eu sou muito determinada. Né? Tenho um coração bom, as pessoas que me conhecem falam que eu tenho um coração bom. Eu tento, né, de alguma forma, devolver tudo isso para o universo, porque eu acho que cada vez mais a gente tem que ser empático, a gente tem que trazer essa empatia, né, de poder realmente oferecer, de fazer algo pelo próximo. Então, eu sou assim, sou extrovertida, adoro dançar, adoro cantar. Né? Não sou muito boa na voz, mas adoro ir em karaokê, adoro me extravasar. Tudo. Sim, dou risada com as minhas amigas, né? Adoro a gente fazer ali uns nossos happy hours só de mulheres, pra gente falar. Eu falo que é a nossa terapia em grupo. É ótimo. Então, vamos lá, vamos conversar, vamos falar mal do marido, vamos, né, brincar, vamos falar mal dos outros, numa boa. Então, assim, tá tudo muito junto, misturado. Ao mesmo tempo, eu tento ser carinhosa, né, ali, amorosa, porque eu acho que a gente tem que também passar esse amor, né? Eu brinco assim, porque meu marido, imagina, família de alemão, né? A minha descendência é espanhol com índio, né? Mas o dele é alemão, e eu vejo que, dependendo do alemão, ele é meio frio, né? Então,
E eu tento passar isso na minha família, para o meu esposo, para as crianças, de ser amoroso, de ter um abraço, né? Porque lembra, antigamente, não sei da sua época, eu falava assim, benção, avó, né? Sim. Lembra? A gente falava assim, a benção, Deus te abençoe. Hoje em dia, a gente não vê mais isso. Né? Hoje em dia está tudo muito corrido. Hoje não tem nem respeito. Não tem. Então, assim, hoje eu vejo assim, às vezes a mãe vai levar a criança na escola, larga a criança lá, nem dá um beijinho, nem dá um abraço, pega. Então, assim, está tudo muito automático. Olha quantas mães, infelizmente, né, ou parentes deixam as crianças no carro e esquecem. Então, assim, está tudo muito ligado no automático e a gente tem que parar e refletir, não é assim. Eu acho que eu sou um pouco nisso, eu sou a moda antiga. Eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de ser calorosa e eu acho que é isso, assim, tentar sempre ser uma pessoa melhor, sabe? Que legal, que legal. E para ti, idade é ou não é documento? Claro que não. Idade não é documento, né? A gente sabe que tem pessoas muito mais, né, jovens, que a gente olha e fala assim, nossa, aquela pessoa tem tantos anos, mas ela tem uma, né, a gente brinca, ela tem uma mentalidade assim, né, que parece que tem tantos anos, né? A gente usa essa expressão e tem tantas pessoas, né, com uma mentalidade, com muito mais de idade mais avançadas, né? Eu brinco, por exemplo, eu brinco até quando a gente compara, né? A minha mãe esse ano ela vai fazer 70 anos. E a minha sogra tem 60 e poucos. É muito diferente o perfil uma da outra, né? Sim. Aí, quando eu falo pro Valentim, pro meu filho, não, porque a vovó, 70 anos? Eu pensei que ela tinha uns 50. Por quê? Porque ele enxerga a minha mãe muito mais jovem do que ela é. Né? Então, assim, é isso. Eu acho que essa jovialidade que passa, né? Que ultrapassa, que transmite para as pessoas também. Muito bem. Muito obrigada por ter vindo, obrigada aceitado pelo convite, adorei. Ai, que coisa Espero boa. que tenham gostado. Gente, então terminamos por hoje, tá? Semana que vem tem mais, com mais surpresas para vocês, tá bom? Tchau, tchau.